Olá, pessoas. Como é que estão vocês? Deixa eu ver aqui. Vou chamar aqui o da face da Terra, tá? Então, foi aí o convite? Oh, foi o Presente, convite. presente. Oi, vida. Oi, amor. Há quanto tempo não nos vimos? Meio minuto. E os distraídos que ainda não chegaram? Hum, Cadê vocês? Então, Família por aí. Med, Tiago Dantas, Juliana, Drica. Um beijo para Drica. Ela está em casa, se recuperando de um milagre, né? Um beijo, nós estamos orando por você. Ele, Rezende, deixa eu ver mais quem é. Vai para como é que sei lá do trigo, do celular também. Cadê esse povo distraído, esses distraídos? Tá uma coisa aqui que eu não consigo fazer, amor, ainda é fixar, porque eu não sei como é que faz. O comentário. Vamos começar. Vamos começar. Vamos nós. Não, não tô falando do. Como Não, eu você sei, falou da sempre outra vez. esqueci de novo, né? De fixar o título aí, o comentário. Mais tranquilo. E você não consegue fazer isso? Aqui não, porque eu tô. Hoje também quero homenagear este casal Maralidos, Davi Cerzedelo e Adriana Cerzedelo. Pessoas que são referências de casamento sem hipocrisia, falsidade. Ali eles realmente amam. E são 27 anos de casamento, né? Então, eu acredito que Deus ele tinha realmente um plano quando nos fez conhecer esse casal, que foi assim o nosso divisor de águas, né? Por ter nos ensinado verdadeiramente o que é um casamento bendito. Então, parabéns. Parabéns pela família que vocês têm, pelos filhos, e que Deus abençoe poderosamente. De tantos casais, eu estava pensando, né, escrevendo uma homenagem para eles, e pensando assim, caramba, de tantos casais que nós já falamos, que nós já conhecemos, tantos casais que nós tivemos, né, a oportunidade de conhecer. Confesso que a maioria, né, não vivem o casamento verdadeiro, que é aquele casamento que nós acreditamos que existe sim, e que temos, graças a Deus, o prazer de desfrutar também. Então, eu quero falar para vocês que é muito bom saber que ainda existe pessoas verdadeiras, verdadeiras. Quer falar alguma Ó, coisa, amor? ok, vamos lá. Vamos tocar o barco. Vamos que vamos. E hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante, muito importante nos relacionamentos em geral, né? Ao longo dos anos, dos tempos, o homem ele teve um direito, né, primitivo, inclusive, né, desde o primeiro dele. E por muitas vezes, ele mesmo, o homem, a mulher, quando fala homem, está falando mulher também, ele mesmo impõe, né, a esse direito, que é o direito à liberdade, né, o direito à liberdade. E outras vezes, outras tantas vezes, ele foi também usurpado por outros homens, né?
e através da política, através da religião, através de ditaduras, de conceitos, de filosofia, de tantas coisas. E isso, nos relacionamentos, também não é diferente. Nós temos vários e vários tipos de liberdade, né? Hoje, nós temos acesso a várias informações, a muito conhecimento, né? Através da internet, através das faculdades, de estudos, de tudo, do Google, né? E nós vemos que existem vários tipos de liberdade, que são as subdivisões, né? Que é a liberdade de pensamento, liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade religiosa, a liberdade de imprensa, que estão tentando aí, tá? A liberdade de ir e vir. Nós vimos aí na pandemia sendo bem reprimida, né? Essa liberdade. E a liberdade condicional também é outro tipo de liberdade, que é do campo penal. Né? Você vê que até os condenados têm direito à liberdade. Né? Cumprindo as regras, né, impostas pela condicional, tem direito. E em tempos de treinamento, de coaching, então, temos liberdades que estão ficando famosinhas, liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade espiritual, liberdade mental, liberdade de tempo, todas essas coisas. Mas, na verdade, a liberdade ela é uma condição de um homem, de ser humano, um homem livre, independente, autônomo. Ele é a capacidade dele agir por si mesmo, pelos seus próprios recursos, né? E sem prejudicar o seu semelhante, sem prejudicar as pessoas, a comunidade, o seu semelhante em geral. E a liberdade no relacionamento, no casamento, causa muita polêmica. Porque, inclusive, desde criança eu ouvia, meu pai mesmo é um que falava muito assim, que a liberdade, ou melhor, que o casamento era uma forca. Ele usava essa expressão. Fulano vai se enforcar. Ia casar, ele dizia assim, vai se enforcar. Era pior do que a restrição de gerar uma forca é morte. Tá remetendo a morte. E ele falava isso. Era claro que era brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Um fundo de verdade, né? Tem, lógico que tem. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. De verdade, sim, eu acredito que sim. E nós vemos que as pessoas têm dificuldade de lidar com esse tema, com esse termo, e com a própria liberdade e com as restrições, vamos dizer assim, as coisas relacionadas a um casamento, né? E as pessoas confundem, na verdade. Óbvio que se a pessoa quer estar solto, quer estar, como eu falo assim, não é livre, porque livre a pessoa é livre, nós somos. Mas se a pessoa quer estar fazendo tudo que quer descontroladamente, então não deve, né, entrar numa relação a dois. Não é verdade? Porque lógico que vai ter compromisso, lógico que vai ter satisfações, comportamento, tudo vai mudar. Né? Agora, tem situações que têm sido colocadas muito fora do contexto e tem sofrido consequências danosas. Nós vemos que as pessoas dizem assim, eu faço o que eu quero, e é lógico que sim. É o que eu falei na primeira pergunta. A pessoa fala assim, meu corpo, minhas regras, né, minha vida, minhas regras, então suas regras, suas consequências. Então, a pessoa tem que ter esse cuidado, essa atenção especial naquilo que ele se submeteu, aquilo que ele se submete. Ou no caso do casamento mesmo em si, o casamento, né, o formal mesmo, o contrato que a gente assina, ele é um contrato. Então, foi hoje, quando a gente estava ouvindo alguma coisa sobre isso aí, e eu vi que as pessoas, tal qual o tema da semana passada, que a gente falou sobre felicidade, as pessoas nem sabem o que é, mas querem.
E as pessoas também entram no casamento sem saber nem no que está entrando, né? É verdade, porque são empurrados por entidades religiosas, por instituições religiosas, por família, por liderança, velhos, as pessoas empurram, né? Empurram, incentivam, estimulam. É legal isso, não tem dúvida. Mas não existe um acompanhamento, sempre um ensinamento, ou um treinamento, ou um esclarecimento do que a pessoa está fazendo. E então, aí depois tem aquele peso, aí depois se coloca o peso. Né? Imediatamente após, assim, agora até que a morte separe. Né? Aí começam os pesos, aí a pessoa está preso literalmente numa relação que ele não de qualquer jeito, ou sem os critérios legais assim, legais não, porque legal é que assinou, é maior e tal, mas sem os critérios seriam interessantes de ser observado antes. A gente falou lá, a pessoa casa com isso, a pessoa casa para dar satisfação à sociedade, casa para dar satisfação à religião, à instituição, casa para ficar igual à família, igual aos parentes, para se inserir no contexto, né? De mulher, de homem casado, de homem sério, né? Como que era outra palavra que meu pai usava, né? Meu pai era uma figura. Falava assim, agora entrou no rol de homem sério, quando a pessoa casar. E, na verdade, o casamento não muda as pessoas. Isso é uma doce ilusão que as pessoas têm. O casamento não muda. Não muda. As pessoas podem mudar, mas não porque casar. Podem mudar sem casar, casando, com o passar do tempo, com a maturidade, com as responsabilidades que vão assumindo. Né? Agora, para voltar e para se ater na questão de liberdade, a liberdade ela tem que ser exercida também no casamento. E uma coisa curiosa que acontece nos relacionamentos é que no casamento, né, no noivado, na convivência mesmo sem ter uma formalidade de casamento, é que a pessoa, o inocente, entre aspas, fica preso. Percebeu isso? E o culpado fica solto. Presta atenção se não é. No casamento, ele se inverte esses papéis, porque quando você fica preso como? Fica preso na vergonha do que ele está passando, da traição, da falta de respeito, da falta de caráter da outra pessoa. Ele fica refém, ela fica refém daquela situação, ela fica recluso, fica preso nessas questões aí. Aí acha que não pode sair daquela relação, porque não, tem que lutar até o fim. Quando, na verdade, às vezes a pessoa fala isso porque tem aquele peso, né? Dizer assim, não pode separar. Mas me fala, a pessoa não pode separar porque, né, o que Deus não separa, então, isso é um versículo, uma passagem bíblica secular, né, que existe, óbvio, mas na hora que está passando por uma situação adversa lá, ninguém diz assim, ó, você não pode fazer isso com essa pessoa, você não pode fazer isso. Está falando assim, não pode separar, mas não fala assim, ninguém entra, né, e fala assim, olha, você não pode fazer isso, você não pode humilhar, não pode maltratar, não pode causar essa situação para a pessoa. Não, mas fica assim, você não pode separar, então tem que ver, fica assim, sabe, nessa situação. E a pessoa fica presa. E o culpado fica livre, na graça, né, como diz o ditado. Então, sim, muitos papéis, né, nesse contexto aí. Então, nós precisamos de verdade rever e, na verdade, nós precisamos ver que o relacionamento a dois, ele não pode ser tratado nem ser encarado como uma cadeia, nem emocional, nem física. Existem homens que exercem um controle sobre a mulher, fato. Mas existem mulheres também que existe controle também sobre homens, né? A gente vê isso. Tem mulher que tem um comportamento como de uma mãe, que tem comportamento como dono da pessoa, como dono da mulher. E não é isso. Na verdade, é um direito do ser humano. Né? E dentro do relacionamento é diferente. Não é verdade? Pode falar, amor.
É aquela situação, né? As pessoas querem casar e querem ser livres, né? Porém, a liberdade que eles têm como conceito é totalmente diferente do que realmente é a liberdade. Liberdade é você poder fazer qualquer coisa, mas não querer. Tipo, eu posso. Eu posso, não existe nada que me proíba de beber, mas eu tenho a liberdade de escolher se eu quero ou não, né? Só que as pessoas confundem, né, o que é liberdade. Acha que liberdade é por isso que confundem também a questão de que casar é perder a liberdade de sair com os amigos, né? No caso do homem, de jogar uma bola, né? De tantas coisas que colocam na cabeça. Claro que você tem que priorizar, né, o seu cônjuge, a sua família, porque, afinal de contas, quando você decidiu casar, é aquilo que eu falei lá atrás. Se casou forçado, isso não é casamento, né, amor? Hoje a gente estava até falando sobre isso, que isso não é casamento, né? Quando você casa fora daquilo que seria o desejo de Deus para a sua vida, já não é casamento, né? Isso não é considerado casamento. Quando não tem a necessidade, não está casado. Repete porque cortou. Eu estou dizendo, quando também a pessoa não tem unidade, não está em aliança, também não tá casado. Porque casar é isso, né? Casou. Não É está andar em casado. unidade, né? Não tem o É casamento. andar em unidade. É o famoso casamento, só que não, né? Cadê o fone de ouvido, amor? Verdade, está aqui. Vou colocar. Pode ir falando. Pega aí porque está dando muita interferência na sua fala. Liberdade, os sinônimos de liberdade é familiaridade, né? Franqueza. Eu tenho a liberdade de ser franco com quem eu estou conversando, de falar a minha verdade e não me sentir julgada. Eu não sou, eu não estou presa a ponto de não poder falar para o meu cônjuge, que é nesse caso, do que a gente está falando sobre relacionamento, aquilo que eu gosto, aquilo que eu desejo, aquilo que eu sonho, por eu ser franca, né? Isso é liberdade. Liberdade é você ter ousadia, né? Ousadia de falar, vamos sonhar, vamos ali, vamos conquistar, e de falar, eu quero ser essa mulher conquistadora, né? Eu quero ser essa mulher ousada. Isso é você ter liberdade. Liberdade é você ter iniciativa, né? Você é uma pessoa dentro desse casamento que é uma pessoa que tem iniciativa, então você tem liberdade, né? E não é só no caso da mulher, eu quero trocar os móveis, não. Iniciativa de falar, eu quero ser uma mulher empreendedora, eu quero ser uma mulher que vai buscar, ajudar a buscar sustento para o nosso lar, né? Ter iniciativa, ver que algo precisa de um pontapé inicial, vamos dizer assim, e você ter essa iniciativa de fazer, né? De chegar e falar, amor, olha, eu pensei nisso, e o que você acha? E ele falar assim, não é bom, né? Que tem que estar em acordo. E você falar, então eu vou meter as caras e vou fazer. Então, assim, isso é liberdade. Liberdade é você ter atrevimento, não é ser atrevida de. Lá na Bahia, atrevimento é uma coisa meio que feio, né, amor? É uma atrevida. Isso é uma atrevida. Não, mas o atrevimento de você fazer o que eu, por exemplo, eu sou uma pessoa atrevida. Sou, amor? Com certeza. Com De certeza. falar mesmo o que eu penso, né? De dizer, esse é o meu conceito de vida e eu quero mais para mim. Eu sou uma pessoa atrevida de chegar e abrir as portas, né?
Isso é liberdade. Liberdade é você ter confiança. Vou falar para vocês. Para estar aqui se expondo, né? Como casal, é ter confiança de que realmente nós somos isso, nós somos verdadeiros, né? Então, É isso, verdade. assim, é outra coisa. E engraçado que todos esses sinônimos de liberdade, eu e o Ed temos. O sinônimo da familiaridade, né? Eu não sei se com o tempo o Ed teve que aprender a ser essa família que ele é hoje. Acredito que sim, porque da forma que ele conta, ele fala que ele valorizava muito a amizade, né? Eu valorizo E ainda, né? Mas só sim, mas que não nesse contexto, prioriza, não é sua priorizar não. prioridade, Lógico que não. né? Mas Mudou valorizar, algumas valoriza. coisas. Muito, A franqueza, nós somos muito francos. Quem nos conhece sabe que a gente é isso que nós mostramos todos os dias, todas as sextas-feiras para vocês, que nós somos ousados mesmo no falar, no vestir, no pensar, em tudo. Nós somos ousados. E percebe que as pessoas olhem e gostam de estar com pessoas assim, que têm iniciativa, que têm atrevimento e confiança. Nós somos esse casal. E quem vocês são? Quem são vocês? Não confunda que liberdade é você ter um casamento e achar que pode viver ainda uma vida de solteiro. Se quiser viver a vida de solteiro, não case. Não case. É o conselho que eu dou para você. Se você está noivo de alguém e que você acha que casamento, que liberdade é você poder manter as mesmas coisas que você tem hoje, como um homem solteiro que gosta de balada, mas que gosta de ir sozinho, que não tem hora de chegar em casa, que não dá satisfação, porque as pessoas acham que isso é liberdade e que não é. Isso é uma falsa liberdade, né? Isso não é liberdade. Liberdade é o que eu acabei de falar para vocês. Então, se você está vivendo entrando num relacionamento e achando que nada vai mudar, é o conselho que eu dou para vocês. Não case. Não caia nessa. Porque você precisa dar satisfação, sim, à sua esposa, e a esposa precisa também, sim, dar satisfação ao seu marido. Eu trabalho, sempre trabalhei, mas eu tenho o meu salário, eu tenho o meu dinheiro, tenho uma loja também virtual, mas tudo que eu vou fazer que se relacione a valores, eu falo com meu marido. Uma vez até umas amigas falaram assim, eu primeiro vou falar com meu marido, né? E era um perfume que eu queria comprar. E aí ela pegou, foi, olhou para mim e fez assim: "Oxe, você trabalha, você tem seu dinheiro. Para quem vai perguntar ao marido se pode comprar? Eu poderia comprar sim, sem comunicar a ele, ponto, acabou. Mas essa cumplicidade, essa troca de informações, de diálogo que nós temos um com o outro, me faz ter a necessidade de tudo que eu vou fazer, comunicar a ele. Por que não posso comunicar? Eu tenho liberdade, que se vocês acham que isso é liberdade de comprar o que eu quiser, mas eu prefiro ter a opinião do meu marido. Quantas pessoas precisa de opinião de amigo para até namorar, para vestir uma roupa, para ir numa balada, para viagem, para isso, aquilo, outro, porque na hora que eu preciso de uma opinião do meu marido, não pode, é proibido. E aí o que acontece? E isso as pessoas acham que é liberdade. Então, se você pensa que casamento é suave, não é treta. É treta. E você vai perder, sim, abrir mão de algumas coisas, né? De solteirões, né? Para poder conseguir conviver a dois. Conseguir verdade. conviver a dois, né? Então, amor, as coisas que acontecem muito, como eu falei lá no início, é a confusão, a pessoa confundir as coisas. Confundem muito. Confunde, é um direito, e engraçado que em determinadas situações as pessoas abrem mão, né? A pessoa tem facilidade de abrir mão da sua liberdade para tantas coisas. Da liberdade.
E num casamento, ela acha, quando fala ela, é a pessoa, né? A pessoa acha que está se humilhando, ou que está, como fala Perdendo. como fala na gíria, se rebaixando, né? E na hora de ter que falar, ou tem medo de falar com a pessoa, ou tem que fazer escondido da pessoa, como você citou aí, ou faz escondido porque, né, vai visitar um parente, tem que ir escondido na hora que a outra trabalha, está trabalhando. Na hora de fazer uma coisa, né, para um parente, para a mãe, para o pai, para uma pessoa, Tem tem que que fazer ser escondido. escondido. Porque não tem aquela liberdade de fazer, tem que fazer escondido. Né? É aquilo que eu falei, a pessoa fica refém, essa pessoa está presa. Na verdade, ela está presa, né, nessas questões aí, porque ela criou, né, essa restrição, né? E por imposição da outra, às vezes, ou por ela mesma, dizer assim, não, se eu fui, ela vai falar, ou ele vai falar, então aí termina fazendo escondido. Então não tem liberdade para amar, não Tem está pessoas que livre, não têm está medo, livre. Tem medo, então é isso, né? tem medo. Tem E, na medo, verdade, e a tem questão da medo confusão, de se expressar, tem medo de falar um não, tem medo de dizer, não, isso aqui eu não gosto, não, eu não concordo com isso. E a gente já viu, né? Nós já vimos muitas pessoas assim que na frente do esposo é uma coisa, né? é, E não, da mulher, do o, marido, na frente do é, parceiro é uma coisa tá e na sorrindo, ausência é tá isso, outra. aquilo, É, outro, e que não sei o que lá. quando Mas chegou, quando o chegou, cônjuge chega, cara, você vê no olhar da pessoa, chegou o Hitler, chegou o Carrasco, né? é Você no vê que cai, olhar. é Parece verdade. meu pai, quando a gente brincava, aquela Exatamente gritaria isso. toda, mas o olho, se a gente aprontasse alguma coisa, meu pai, ele não batia. Mas só o olhar dele intimidava. O olhar É, dele fazia a gente tremer. O olhar dele fazia a gente fazer xixi nas calças. é, De a gente se preocupar. E não era que a gente deixava de brincar, nada disso, mas a gente já sabia que o olhar dele a gente fez alguma merda, né? Mãe, ela ameaçava, ela dizia que ia bater, ela falava, e a gente continuava a mesma coisa. Mas o olhar do meu pai era intimidador. E tem casais que é dessa forma. O é. olhar do marido traz medo. Gente, isso não é liberdade. E não Então, adquire respeito, nem para com o seu cônjuge, nem para os seus filhos. As pessoas, por isso que sempre eu falo, quem me conhece, quem conhece o Ed sabe que eu sou isso aqui, eu sou de verdade. E o Ed também essa pessoa comunicativa, alegre. Nós somos de verdade. Então, assim, imagina que eu estou com uma amiga dentro de casa, que kkk, perere, papapá, e de repente Ed chega e pronto, eu me transformo. Não, isso não é liberdade. Liberdade é você poder ser a pessoa dentro do seu casamento 24 horas, de você poder se expressar e saber que o outro vai até, tipo, nem concordar com os seus pensamentos, mas não te proíbe de pensar a forma que você... Talvez tente até não explicar quantas coisas o Ed, depois de conversar comigo, eu tinha uma visão de uma coisa, depois de ele conversar comigo, não exigir nem... Como é que eu falo a palavra, amor? E nem intransigir, né? É assim que se fala? A obrigar, imposição impor. dele. E eu, não, pelo contrário, ele é isso aí, de ele conversar tal. Naquele momento, de qualquer forma, eu não entender e não aceitar, né, a opinião, assim, o pensamento dele. E com o tempo, eu começar a pensar, eu começar a refletir e falar, caramba, não é que ele tem verdade? E eu mudar de opinião. Mas não porque... Eu lembro que o meu pai, eu não votava, né? Eu era menor de idade, mas eu queria tirar o meu CPF e no nosso Brasil, para você tirar o CPF, obrigatoriamente, você precisa tirar o título de eleitor. Não, não. Hoje não mais, mas na época era. Na minha época era. Que quando eu fui tentar tirar o CPF, eu precisava ter o título de eleitor, eu só tinha 16 anos. Como eu precisava do CPF, eu fui lá e fiz, só que você não é obrigada a votar.
Eu fui lá e fiz o meu título de eleitor e fui depois fazer o meu CPF. E aí, meu pai, eu não votei. Até os 18 anos eu não era obrigada, então eu não votei. Nunca gostei de política. E o meu pai, na época, era Lula, cara. O mundo parece que era Lula, né? Brasil, aliás. O mundo não, o Brasil. Muitas vezes eu via as propagandas dele, via as eleições, ele perdia. Eu lembro que eu era adolescente. E eu ficava até com dó, né, dele, porque ele perdia tal, não ganhava. E meu pai, você vai votar, né? Que esse ano você vai votar? Então, ó, vota no Lula, viu? Vota no Lula, é para você votar no Lula. E eu olhei assim, eu fiz, nem gosto de votar, só tirei porque fui obrigada. Votar em ninguém, não sou obrigada, que chegou aos 18 anos, toda vez que tinha eleição. Será que eu vou presa por isso, não? Eu viajava para a cidade da minha irmã, que era casada, e não precisava votar. Entendeu? Sim, e aí eu justificava. Então, até aqui em São Paulo também eu justifiquei por muitos anos até que bloquearam meu CPF. CPF Sim, amor, cancelado. fala aí onde é que você quer chegar. Que você Então, já tá... a liberdade, aí eu penso assim, o que o meu pai queria fazer era impor, né, que eu votasse no candidato dele. Né? E eu falava assim, caramba, eu não vou votar. Então, qual a liberdade que eu tinha aí? Nenhuma, cara. Nenhuma. E tem casamento que é assim, o cara impõe, a mulher impõe uma coisa e a pessoa, infelizmente, por medo de perder, por medo de, sei lá, ser agredida, por medo de ser julgada, por medo, sei lá, qual medo, acaba aceitando e acha que isso É. é liberdade. E também as pessoas confundem liberdade com privacidade, né? E com intimidade, Sim, né? Cada coisa é uma coisa diferente. sim, Naquele coisa lá que você tocou, aquele assunto lá que você tocou, de amizade, e junto com a questão da opinião, da pessoa não ser imposta, né, as coisas, né? E a pessoa abrir mão de determinadas coisas por obrigação, tá? Quando eu falei assim, eu valorizo amizades, mas hoje eu tenho um discernimento, né? Antigamente, eu deixava tudo para poder ir, se um amigo ligasse, qualquer coisa assim, coisa básica, eu largava tudo e ia lá, coisa que, sabe, que podia ser depois, que não tinha obrigação de tal, então eu deixava a pessoa que eu estava para poder ir para um lugar que, né, que não fazia sentido para um homem casado, uma pessoa comprometida, então, enfim. E hoje eu tenho esse conceito de onde não cabe a minha esposa, a minha filha, meu filho, sim, se for o caso, não me cabe. Né? Tem que ter, a não ser, tem que situações óbvias, né? Que não é porque é proibida, porque é, eu vou estar sozinho, ela vai estar sozinha, ou a Maria vai estar sozinha, né? Então não é obrigado só estar juntos, a gente sabe disso. Mas essas coisas todas eu aprendi. E quando eu aprendi, já foi tarde, que eu falo assim, no sentido da idade, né? Mas não foi tarde para a minha vida, para eu sofrer uma mudança no bom sentido. Foi quando eu aprendi que a pessoa mais importante da minha vida é minha esposa. Isso não soa legal para muitas pessoas. Mas, por exemplo, não, como é que você ouve que a esposa é mais importante do que a mãe? Então, isso vai do ponto de vista que a pessoa vive, da situação. Às vezes a pessoa tem tantas coisas mais importantes do que uma esposa, do que um marido, do que um filho, do que um pai, do que a mãe, né? E outra coisa foi essa, justamente quando minha filha nasceu, né? E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, filha, a coisa mais importante da minha vida. Não é, porque quem me deu minha filha foi minha esposa, né? Não é verdade? Foi minha esposa. Então, cada um tem o seu valor. Então, você é livre, até nesse ponto de vista, para você entender. Né? Agora, tudo é lá o início que nós falamos lá, na primeira fala. Né? Você entra numa relação, às cegas, sem saber o que você está assinando, sem saber o contrato formal, sem saber as questões que estão ali implícitas nessa situação aí de um casamento, né? E você cai para dentro.
cai para dentro, para dizer que é homem, para mostrar que é homem, para mostrar que é mulher, para dizer que tem um marido, que tem uma esposa, e aí entra no BO, como diz, né? Como meu pai falava, que eu falei lá no início, né? A forca. Né? E aí, para você, tudo vai ser peso. Tudo vai ser peso. Você vai considerar que está perdendo a liberdade, que perdeu amigos, que perdeu a chance de estar só, chance de estar só, não. Chance de fazer o que quer, com quem quiser, a hora que quiser e para onde quiser. É só não casar, querido. É só não casar, querida. Só que aí as pessoas, como eu falei, né? Vocês são empurradas para a situação. E aí depois ficam obrigadas de separar. Por quê? A mesma pessoa, as mesmas coisas que te empurraram, que te impulsionaram para casar, são as mesmas que vão dizer que você não pode separar. São as mesmas. Aí você assume, aí você pega aquele peso, e agora? Se eu casar, se eu separar, então aí fica com aquela acusação, com aquele peso, sendo que você não está mais casado, né? Você não está mais casado. E tem muitos que depois de estar só, de estar solteiro, de estar separado, faz igual quem? Igual o poeta lá, né, do Raça Negra lá, né? A música lá que ele fala, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você, não sei se eu fico aqui, eu mudo de cidade, e lá vai a poesia dele, a sofrência. Poesia barra sofrência, né? Porque tem essa questão também das pessoas que, às vezes, não querem estar mais junto com a pessoa, mas quando está longe, quer voltar, né? Quando está perto, quer separar, quer estar longe. Quando está longe, quer voltar. Então, estão presas. Estão presas, não são livres. Isso não é liberdade. Liberdade é aquilo que nós falamos, né? Que é você exercer o seu direito, a sua condição, né? A sua condição de autônomo, de independente, sim, mas o que tem muito estragado muito é esse conceito errado de liberdade, de que é fazer o que quer, só que não é bem assim. Ultimamente eu ouvi até uma definição da hora sobre liberdade, que é assim, liberdade não é poder fazer tudo, é não ter que fazer nada, ou não ter que fazer coisa alguma, né? E um dos maiores exemplos que nós temos para a vida é do mestre, né? Ele lá na cruz lá, né? Que ele não tinha obrigação nenhuma. É uma história de domínio público, né? Uma das histórias mais lindas. Ele não tinha obrigação nenhuma, mas ele foi livre e ele expressou a liberdade plena dele ao dizer assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ali ele estava exercendo a liberdade dele, ele já estava dizendo assim: eu não quero isso, mas né, todavia, quer dizer, então, a minha vontade eu já falei, agora faça a sua. É a mesma coisa no casamento. No casamento é a mesma coisa, ó. Eu não quero ir para tal lugar, mas e aí? A gente vai, tá, tem que ir, a gente, como o Denise falou aí, muitas coisas a gente faz não na obrigação, mas na concordância, na cumplicidade, no momento, se é legal para você, então vamos lá. Se tá bom, então vamos. Então vamos fazer, vamos comprar, vamos, entendeu? É assim. Um não quer, mas o outro expôs uma situação, uma necessidade, né? Não é uma imposição, que é o que ela falou muito bem, né? De pessoas que têm medo quando chega o marido, quando chega a esposa, né? Por quê? Fica parecendo que está fazendo uma coisa errada, fica parecendo que está cometendo um crime, né? Chegou a polícia. Tinha um ditado lá na Bahia também, não sei, acho que aqui em São Paulo também o pessoal utiliza. Federal, né? Federal, chegou a federal. Chegou a federal é que ele tinha sumido. A federal é aquele que ele foi para a porta pedir, né? Que eu não sei se aqui em São Paulo existiu isso, mas ia para a porta pedir permissão para namorar. Aí estava ali no meio de todo mundo, chegou a federal. Então aqui já falaram para o Edivaldo que eu era a dona encrenca. Tipo a dona encrenca. Tem vários nomes e eu repito, num relacionamento, eu repito a expressão, num casamento, se inverte os papéis nessas questões de liberdade. Se inverte muito, é incrível como as pessoas, ao não assumir, ao não exercer o seu direito, ele, pela sua omissão, né, e não exercer o seu direito de liberdade, né, porque o homem tá nessa vibe aí, né, sai um decreto, sai uma coisa, eles vão obedecendo,
né? Que nem vai nem, né, no cabresto, vai abrindo mão dos seus direitos, da sua liberdade. E como eu estava falando, no relacionamento eles invertem seu papel. O que um impõe e o outro fica preso. Fica preso no, tipo, porque não quer fazer, mas faz, não quer ir, mas vai, né? E não quer falar, não quer ouvir, e vai nessa situação aí, né? De sempre. Amor, aí eu De... pensando, sabe? Eu pensando, né? Tipo, ah, não vou. Existe pessoas, né, que por conta casam para ter a liberdade Para legalizar. de. Não, para legalizar sexo, né? Existe pessoas. Eu vou pedir para. Maria se troca no quarto, ela tá se trocando aqui, cara. Existem pessoas que casam para legalizar o sexo. Existem pessoas que casam para poder sair da casa dos pais, né? E quando eu falo casa, é se juntar, dar louca, e acha que aí quando eu casar eu vou ter a liberdade, né, de fazer o que eu quero. E aí se decepciona, por quê? Porque quando chega dentro do casamento, acha que vai ter liberdade, né, de tantas coisas e vai ficar aprisionado, né, por outras coisas. Então, assim, é esse cuidado que você precisa ter, né? Para que você quer casar? Por que você quer casar? Né? Qual o motivo? E o mais Eu importante é amo. com quem, né? Com quem você vai casar? Porque às vezes você está casando com carrasco, com estúpido, com cavalo, Um né? parcereiro. Porque ninguém, como eu estava falando ali, ninguém na hora de falar não pode separar, fala, mas na hora não pode dizer assim, ó, você é um cavalo Não, separa. estúpido, ninguém tem coragem de chegar para um arbitrário, para um homem desse, um dominador, para uma mulher perturbada e falar, né, e orientar, mas não, mas só na hora de ficar. Eu fico falando isso toda hora, fica parecendo que eu estou fazendo apologia a divórcio, é isso, eu já falei várias vezes aqui. Sempre, né? Lógico que não, mas também você não pode nem precisa viver debaixo dessas sentenças e desse julgo, de opressão, sabe, de peso, O de que nós acusação. falamos, o que nós queremos que vocês entendam é que, se você é solteiro, se você é noivo, e se você já percebeu, não tenha vergonha, ainda que você esteja noivo ou namorando há 300 anos, mas se você viu que a cada dia está piorando esse relacionamento por conta dos sinais que a pessoa tem dado, cara, não case, velho. Não caia nessa loucura. Não faça essa loucura. Sabe? A pessoa já tem o hábito de gritar com você, de levantar a voz para você. Trata mal a mãe Trata dele, mal a o pai mãe, dele, a sua mãe, a ex, a ex. a Meu, mãe do quer filho saber? dele, o pai do Primeiro, filho que a dele. ex, se você for perguntar a ex o porquê terminou e ela falar, cara, já pega isso como uma referência. Quem vai ser essa pessoa lá depois que eu casar? E depois que casa, ninguém vai te apoiar a separar, não. Vai dizer. São poucos. São poucos. A maioria que apoia uma separação são pessoas que não são bem vividas, que não são bem resolvidas, que não têm um bom casamento, que tá na gandaia. Pra que aí, casou pra quê? Que não sei o que lá. Mas pessoas centradas não vão fazer isso. Só que ninguém quer saber o que você. O sapato, o calo onde aperta, né? Como é o ditado do calo que aperta o pé, que aperta o sapato, que aperta o calo, sei lá que desgrama é que esse povo fala, né? Ninguém vai Ninguém querer que sabe onde o você calo se vire. aperta. É simples. Ninguém sabe onde o calo aperta. Só isso. Ninguém sabe onde o calo aperta, né? Se a pessoa já levantou a mão para você ameaçando, o olhar, como eu te falei, só o olhar dela, a pessoa proíbe de você manter as suas amizades. Não que você vai ter que dar prioridade às suas amizades, mas que ele vai ter que. Se você ama muito as suas amizades na questão. Eu tenho amigos que até hoje, toda vez que eu vou em Salvador, eu faço questão de vê-los, porque eu os amo. E eles receberam meu marido com um grande amor e se preocupam em receber, né, amor? Se preocupam em receber.
Se você vê que já aí ele já começou, que aquela não presta, é vagabunda, é isso, aquilo, outro, eu não quero você falando com ela. Cara, quando você casar, ele vai proibir de falar com sua mãe, de ir na casa da sua mãe, de falar com seu pai, com seu irmão, de ir na casa. Vai proibir. São os sinais. Agora, para você que já casou, que já está dentro desse BO, dentro dessa treta, o que você precisa fazer? Se você vê que ainda há solução, porque eu sempre creio que ainda há solução, então vamos tratar. Olha, vamos sentar e conversar. Porque da forma que está, eu estou me sentindo oprimida, eu estou me sentindo triste, eu me sinto amargurada, eu tenho medo desse relacionamento. É ser aberto. Eu quero ter essa liberdade de poder conversar com você sem ter medo. Se você está dentro desse relacionamento agora, se a pessoa, ainda assim, eu vou falar com toda liberdade, se a pessoa abrir a boca e falar assim, não, se tiver comigo vai ter que ser desse jeito, porque você casou comigo e já sabia, que não sei o que lá. Então, querido, ó, não dá. Eu não posso viver oprimida para o resto da minha vida, porque eu vou ter um câncer. E se eu tiver a oportunidade de ficar viúva com as minhas próprias mãos, eu vou ficar. Então, é melhor separar. Se tiver dentro de um relacionamento abusivo, separa. Pega seus paninhos de bunda e cai fora. Nem olha para trás. Se puder sumir por um bom tempo, suma. Mas não fique dentro de um relacionamento onde você não pode ter a liberdade de expressar o seu desejo, a sua vontade. Pessoas dentro do sexo, né, que faz só o que o marido quer, e você olha e fala assim, putz, eu não gosto disso, eu não quero isso, e a pessoa tá lá, não, mas é isso, é o prazer que eu sinto é fazer isso, pô, não sou animal para fazer só, eu tenho a liberdade de dizer o que eu gosto dentro do sexo, eu tenho a liberdade. Então, se você nem isso pode, cara, isso não é casamento, isso é uma prisão perpétua. Prisão perpétua. Exato. Como nós falamos lá no início... Quem quiser que entenda como quiser, porque é assim que eu penso. Eu tenho liberdade para falar. Pronto, falei. Como o Denise falou aí, e eu repito, toda a nossa cultura, quer dizer, a civilização ocidental inteira, ela é baseada no tripé, né? Que é a filosofia grega, o cristianismo e o direito romano. E dentro desse contexto aí, por exemplo, a formalidade, quando eu falo assim, a formalidade, eu sei que tem gente que fica pensando que eu sou contra casamento. Você vai pensar o que você quiser de mim, nem só sobre isso, sobre qualquer coisa. Mas eu sei do que eu estou falando, e eu não vou me aprofundar nesses detalhes, porque fica parecendo que é um cunho religioso. E não é isso. A nossa live, já falei várias vezes, não é religiosa, mas também não é ecumênica, e também não é coisa bagunçada no sentido de, sabe, não é uma zona, vamos dizer assim, né? Vamos defender a nossa opinião. Mas assim... Na Bahia não é brega. Exato. Aí o que ocorre? A formalidade, como eu estava falando, o contrato do casamento, vem daí do direito romano, né? E aí se uniu ao cristianismo, e as pessoas sempre, principalmente os cristãos, né, que nesse contexto de cristão, não é só evangélico, que é uma infinidade de doutrinas, de costumes, de tradição, de denominações e tudo mais, não é só os evangélicos, está inserido também o católico, óbvio, que é cristão. Então, Jesus não era cristão, porque ele é o Cristo, né? Então ele não era cristão. Jesus não era evangélico, porque o evangelho fala sobre ele. Jesus era judeu, né? Jesus não era crente, nem cristão, e nem Maria era católica. Então as pessoas fazem uma salada, uma confusão, e aí colocam o casamento, a questão do papel do casamento, como que foi quando fala lá, o que Deus uniu não separa o homem. Ali não era o papel, ali não era nem existia. Nem existia. Entendeu? Então, a religião, o direito romano, a cultura ocidental, tudo isso foi se somando e deu o peso que deu. Eu estou dizendo que não vale de nada? Não, lógico que não. Porque nesse contexto nós temos
escrituras de imóveis, de casa, tudo isso está no liberdades, as outras liberdades, né, todas as liberdades, né, que eu falei no início. Então, tudo está nesse contexto aí. Então, não é que não serve de nada, mas também não pode ser uma coisa que você tenha o peso que Deus, e como que Deus colocou o peso nisso, sabe? Não é assim. Não é assim. Você tem o direito de exercer a sua liberdade dentro do que a Denise falou. Se você entrou e não tinha noção da responsabilidade do casamento e casou de qualquer jeito, como eu ouso até dizer, nós mesmos, não é que nós casamos de qualquer jeito, mas nós também atropelamos as fases e nós casamos, vindo de outro relacionamento. Por exemplo, tem coisas que não são motivo para separação, é o que ela estava dizendo aí. E tem coisas que é motivo para separação e que você não vai ter apoio de ninguém. E desculpa a expressão, quem vai se lascar é só você, querida. É só você, querido. Você que vai se lascar. Essa é a verdade. Por quê? Para não decepcionar instituição, para não decepcionar parente, para não decepcionar filho, seja lá o que for. Seja lá o que for, não é questão pejorativa, tá? Então, as consequências vai ser você que vai levar. E vai ficar o quê? E vai perder a sua liberdade do mesmo jeito. Porque você tá encarando aquilo como um pecado. Deixa eu te falar com todas as letras. Divórcio não é pecado. Separação não é pecado. Adultério é crime. Adultério é crime. As pessoas têm facilidade de adulterar. Mas de separar, parece que, né? Então, quer dizer, é crime previsto no Código Penal. Vou até consultar para ver se eu não estou falando besteira em relação ao crime. Se ainda é, porque, né? Eu juntaria todas as provas. Eu ia ser a esposa e juntaria todas as provas que eu pudesse para meter no processo. Certo? Então eu não estou dizendo que o motivo é só adultério para separar. Eu falei outra coisa, tá? Eu falei assim, Sim. que separar, por qualquer que seja o motivo, entendi. não é pecado. Porque não é. Não é não mesmo. Você vai, o pessoal vai pegar a Bíblia e vai dizer assim, aqui Jesus vai... Querido, você vai na teologia, você vai na interpretação da palavra, isso aí não é comigo não, é com você, com o seu pastor, com sua consciência, comigo não, é com você lá, eu tenho a minha opinião, não estou dizendo que eu estou criando uma doutrina, não, nada disso, não vem com isso que não cola, eu estou falando da minha opinião, tanto que sim, que em todos os lugares tem divorciado hoje, né? Então, quer dizer, as pessoas dão um peso maior a essa questão formal, dão um peso maior, isso não estou mandando ninguém separar, não é isso, certo? Mas tem pessoas que dão um peso tão grande a isso, e outras coisas que são mais importantes, e que tem peso igual ou pior, ou maior, vai por debaixo do tapete, vai passando batido, como diz na gíria, né? Então é o seguinte, você tem que exercer a sua liberdade. Agora sim, você não vai pegar e dizer assim, sou livre, eu faço o que eu quero, vou separar mesmo, não sei o quê. É aquilo que eu falei lá. O problema vai ser seu. Assim como quem continua casado, o problema vai se lascar, você também pelo mesmo motivo, lindo. Você também vai se lascar largando sua esposa, você também vai se lascar largando seu marido, você também vai se lascar fazendo, porque eu sou prova disso, eu sou exemplo disso. Eu separei sem motivo, certo? Eu vou ficar, não, isso aí já passou, já ficou lá atrás, e já foi, certo? Já foi. Isso aí não me interessa mais, foi passado. E aí você fala assim, aí vai ficar esperando um esposo morrer, a esposa morrer para poder divorciar, porque dizer, não, só que a morte separe. Tá bom. Então você vai desejar a morte dele, a morte dela? A separação é igual à morte. Então, ora logo, você quer separar, eu oro logo por você. Mata Deus. Como que o outro tivesse morrido. A separação é simplesmente isso. É como que ele tivesse morrido, ela tivesse morrido. Você vai seguir a sua vida. Lógico. Se você está com sua liberdade cerceada dentro desse relacionamento nocivo, dentro dessa perturbação, se você não está podendo exercer até mesmo a sua fé. Porque isso aí, cadê a sua fé? Não. Deus tem uma obra, Deus tem um plano, não sei o que, vai acontecer, o milagre, e aí você fica apostando todas as suas fichas, preso, e a outra pessoa lá, solta lá, e depois pode ficar tranquilo. Você não precisa nem desejar o mal, nem a ele, nem a ela, nem a outra, nem o outro, nem libera o coração, perdoa, ama, segue o fluxo, como diz a gíria, segue a sua vida, continua,
e vai viver a sua vida e deixa lá para trás, certo? Então é essa, o meu resumo da liberdade é esse, você é livre, certo? Assim como tem pessoas que orientam, eu conheço casos de pessoas assim, dizem assim, se fulano não continuar fazendo tal coisa, não continuar em tal instituição, você está liberada para separar, você está liberado para separar. Como assim? Nos casos é tão esquisito, né? A pessoa não traiu, não oprimiu, não perturbou, não atravessou e está recebendo orientação para separar. E a pessoa que está ali sofrendo, né? Não tem essa mesma orientação, não tem esse mesmo discernimento. Uma vez eu ouvi uma pessoa querida minha, até hoje, tem um maior respeito, uma admiração, uma grande admiração, falava assim um dia: as pessoas que falam de liberdade são as pessoas que são menos livres. Eu fiquei ouvindo de caramba, ele falando, eu ouvia sempre ele, aí eu, ao vivo, né? Fiquei sem entender nada. Como assim? As pessoas que mais falam de liberdade são as menos livres. Aí, meses depois, eu entendi. Aí ele não estava mais participando daquele lugar, daquele onde nós estávamos, e aí eu entendi, estava falando dele mesmo. Assim como muitas coisas, a grande maioria, a ampla maioria das coisas que eu falo aqui, que a Denise fala aqui, é de nós mesmos que nós estamos falando, sabe? Então tem pessoas que estão falando de liberdade em alguns ambientes, em alguns lugares, e não são livres, e não estão vivendo a liberdade, certo? Então, você precisa não só falar, mas viver. Não só ter aparência, não só na ausência, não só quando o outro não está, não só quando está na roda de amigos, de amigas, certo? Não só quando está na internet, nos chats, nos Tinder, sabe, nos direct da vida, nos contatinhos. Você tem que ser livre. É para andar de cabeça erguida, para pôr a cara assim mesmo na live. Né? Tantas pessoas aí, tantos homens aí ditos, né, com títulos, e tem o famoso rabo preso, que não pode, que destruiu a sua vida, que perdeu a sua liberdade de fazer uma live com sua esposa ou sozinho e falar desses assuntos. Porque falar de dinheiro é bom e é fácil, né? Falar de negócio, de empreendedorismo, até da palavra de Deus, tá? Até da palavra de Deus, até de religião é fácil. Agora, falar de família, falar de casamento, cara, falar são para poucos. São para poucos. Né? Você tem que se orgulhar disso. Né? Como eu já falei várias vezes, você não é obrigado a falar agora, a fazer live, nem a falar. Mas curta essa liberdade que você tem de seu marido na sua comunidade, na rua, né? Curta. Você que é livre, você que tem liberdade dentro do seu casamento, você que é marido de uma só mulher, que você que é esposa de um homem, você que não tem rabo preso, que não, né, não está com medo de ser desmascarado porque anda fazendo, né, desrespeitando vizinho, vizinha, filho do outro, que anda, né? Então, seja livre, exerça a sua liberdade na plenitude, seja livre, como eu falei lá o exemplo. Ó, se puder, passa de mim esse cálice aí, mas é o que a gente tem que fazer, então vamos fazer. É o que tem que falar, vamos falar. É o que, para onde é que tem que ir, onde é que vai, não vai, vamos, entendeu? Exerça a sua liberdade de homem, de mulher, de esposo e de marido. Falta um minuto. Você está falando demais hoje, hein? Está falando demais. Deixa eu falar uma coisa. E ainda assim, com tudo que nós falamos aqui, né, do que é realmente liberdade dentro do casamento, né, que vocês não podem confundir, ainda assim que vocês tenham... nada disso que eles falaram se aplica eu ter o desejo de me separar porque eu não quero mais. Eu falo para vocês, sabe o quê? Chega na pessoa, seja homem, seja mulher, para falar, olha, eu não quero mais. A culpa não é sua. Eu que quero viver uma vida que dentro do casamento, eu não sabia, sei lá, que o casamento ia que a liberdade que eu gostaria de ter, de fazer, porque você é casado, eu pelo menos com o Ed, somos casados, e nós não deixamos de fazer nada, porque tudo que nós fazemos, estamos em acordo, em família, amo estar com a minha família, tudo que eu pretendo fazer, eles sempre estão incluídos,
e eu tenho essa liberdade de poder viajar com eles, de poder curtir com eles, de poder... Eu quero perder peso, amor, quero perder peso, me ajuda, ele caminhar comigo. Coisas assim que dá para fazer. Edivaldo fala que não, em casamento não impede de você fazer nada porque casou. Não, não impede, pelo contrário, é uma companhia, né, fiel, que vai estar ali com você, ajudando em tudo. Então, não é uma amizade que um dia tá bem, outro dia não tá legal. Não é. Então, assim, casamento não te oprime a ficar dentro de um lugar que não te traz, como é que eu falo? A liberdade de poder se expressar, não é isso? Mas, se com tudo isso, você, mesmo não tendo motivos para separar, é você que não quer mais estar dentro desse barco, Tem caráter, né? tenha caráter de chegar e falar, a culpa é minha. O que eu quero para mim não te inclui, e tchau. E não adianta falar, não adianta, para de mimimi, tenha caráter, seja macho, seja mulher, entendeu? Homem com H maiúsculo e mulher com um M maiúsculo, para poder assumir que o problema não é o cônjuge, é você. É você. Tenha pelo menos o caráter de assumir isso. Entendeu? Eu não quero mais. Ó, você é uma boa mãe, você é uma boa esposa, você realmente cola junto, você, cara, é provedor, mas não é isso que eu quero mais para mim. Então, o problema não é você, sou eu. E sou eu, o problema sou eu. Tenha o caráter, a hombridade de assumir que o problema é você. A gente está falando mais uma vez que nós não somos a favor do divórcio, de alguns divórcios, né? Mas... Não entendi, amor. De nenhum divórcio. De nenhum, né? Mas porém, tem casos que, se for o caso, a gente mesmo divorcia. Se valer, né? Tem casos que eu mesmo... Se quiser que a gente seja testemunha, que Edivaldo vai levar de Uber porque não tem dinheiro para ir para audiência, a gente está aqui para apoiar. Porém, se a gente vê que ainda há esperança naquilo, que os dois ainda precisam se entender, né? E que é um homem e uma mulher, não são moleques, não são pessoas mau caráter, porque existem pessoas que idealizam a coisa, e eu sempre falo para o Ed que tem pessoas que, para se autoafirmar, ele se envolve em um casamento, em um relacionamento, para se autoafirmar, né? E em toda a sua vida é assim, é autoafirmação. Eu preciso fazer isso para mostrar, eu preciso fazer isso para mostrar. E depois chega lá na frente, quando chega naquilo que acha que é o auge, vai, dá um pontapé na bunda, né? Do cônjuge. Então, assim, estamos querendo aqui aconselhar homens e mulheres de caráter. Se você não tem caráter, cai fora. Isso aqui não é para você. Se você realmente não é uma pessoa família, isso aqui não é para você. Eu peço até licença para que vocês saiam, né? Mas se você realmente é um homem e uma mulher de caráter, que entrou num relacionamento como a gente, que éramos pessoas de caráter, mas entramos num relacionamento sem saber o que havia, sem orientação, sem oração, sem... E mesmo assim a gente queria, porque a gente o amor, inclusive, aumentou, porque eu achava que o que eu sentia por ele era amor, e depois eu descobri que, na verdade, não era tesão que eu sentia. E depois eu descobri que eu amava esse homem, e que eu amo esse homem. Então, só que começamos errado, mas com o mesmo sentimento de que queríamos casar para sempre. E aí a gente foi buscar orientação. Agora, se você não é capaz, se não é isso que você... Se não é uma pessoa de caráter, se não é isso que você tem como objetivo para a sua vida, porque... cara, nem fica aqui, porque isso aqui não é para você. Você vai bugar a cabeça, você vai... E é um conselho que eu tenho, então não case. Pode viver aí pegando um e outro, que sempre tem uma doida que abre as pernas mesmo, sempre tem uma doida que aceita e tá tudo certo. Só não faça ninguém sofrer. Né? Só não faça ninguém sofrer. Pega pessoas do seu caráter. É isso que você quer viver para a sua vida? Então eu vou pegar pessoas também que sejam descoladas igual a mim.
E eu sou feliz assim, eu quero ter essa liberdade de ser pegador, de... Não estou pronto. Tem mulheres também que não estão pronta. Então pega essas mulheres, cara, mas não pega aquela que tem caráter, que tem um sonho. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Porque você começa a descaracterizar aquilo que nós, mulheres, temos, né? Por isso que existem muitas mulheres decepcionadas que não quer de jeito nenhum um relacionamento sério. Mas não porque ela não queira, porque ela está decepcionada, né? Da mesma forma que tem homens que também têm um caráter, de uma índole, e que tem mulheres que só quer comer mesmo, né? Só quer se aproveitar daquele momento, ter o momento dela de prazer e pronto, acabou. Então, que procure uma pessoa que tenha o mesmo caráter, né? É o conselho que eu dou. Agora, se você está dentro do relacionamento e vocês têm um objetivo, mas bate cabeça, ainda não conseguiu engrenar, encaixar, aí vocês fiquem na live, porque é nós. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Só sei essa parte da música. Ed disse que nem conhece. Falou. Conheço, sim. Era um samba, né? Valeu. Beijo, beijo, amo vocês. Todos vocês que estão aí, que se passaram, vocês que estão assistindo aí. Entraram, saíram. Nas redes sociais. Beijo, bom final de semana. É nóis. Lilian, Souza TB Brito, Doce Família Lucena, Família Med, Eli Rezende, cheguei, ela colocou. Alex, que colocou até um comentário, as pessoas são muito dependentes emocionalmente hoje em dia e não sabem viver com elas mesmas e ainda quer lascar com a vida dos outros. Isso, aí já o final sou eu, viu? Ainda quer lascar com a vida dos outros. Beto Bisotes, obrigada, né? Kate, que é minha cunhada, família média. Elisângela. Med, I love you. É Senhor Zona Batistas, Leste. que é o meu primo. Silva Mille, que passou a nos seguir, que é a Milena. Joca Lopes Costa, muito obrigada. Frutos do Trigo, Karina. Gente, estamos já no fim, o pessoal está entrando, já estamos no fim. Hoje falamos sobre liberdade para amar, né? Israel Mariano também passou aqui, eu não sei se permaneceu. Falou para o Ed, é isso aí, meu garoto. Ed não é mais um garoto não, viu? Ed já é um coroa. Ed já é um coroa. Sou um garoto. Ariel Munhoz, não sei se permaneceram, mas agradeço a cada um de vocês que passaram, que viram, que assistiram. Uma coisa que eu vou falar sempre, que o Ed não gosta, mas eu aprendi, né, inclusive com a Alex, que curta, compartilhe, indique, manda para alguém esse vídeo que sempre vai ficar gravado, porque eu não sabia, mas quando você faz isso, o Instagram passa a passar para você, para outras pessoas, né, que tenham o mesmo interesse nosso, né? Então, se vocês curtem, né, convidam outras pessoas para participar, você também vai estar abençoando a vida de outros. E o Instagram entende isso, e por eles entenderem, eles começam a enviar essa live para outras pessoas. Muito obrigada a todos que passaram por aqui. Beijo! Até a próxima sexta-feira. Vai ter uma sexta-feira que nós não vamos fazer, né, amor? Que é sexta-feira santa, porque é o dia santo. E é pecado. Não tem nada a ver. Nada a ver. Vai fazer sim, todas as sexta-feira. Tchau, fecha aí, encerra a live. Beijo. Eu queria ficar com vocês, mas beijo. O Ed está dizendo que eu tenho que encerrar a live. Encerra, abre lá o seu lá, faz outra live. Beijos! Tchau, tchau.